né? A gente não vê o que está fora de lugar, não vê o que está quebrado, né? Imagina um quarto escuro. O teu quarto não tem luz, as janelas são fechadas. Você meio que sabe os caminhos óbvios e básicos e você entra, deita na sua cama, tateando, e ele se levanta e sai do quarto, tá? A formação espiritual, a vida de oração, a formação moral, ela é como uma luz que vai pouco a pouco começando a iluminar esse quarto, né? Então você falou, 6 meses antes de casar, você resolveu começar a abrir as cortinas pouco a pouco, você trocou a lâmpada e agora a lâmpada do abajurzinho pelo menos começa a funcionar. E não é raro que a gente comece a ver o quanto estava bagunçado o quarto, né? O quanto esse quarto estava bagunçado, estava sujo, estava quebrado. Então essa tua primeira reação é uma reação de um certo desespero, né? Digo assim, caramba, eu tô vendo que tem um monte de coisa fora do lugar, ok? Mas isso, Natália, acredita mesmo assim, e não acredita, observa. Isso chama-se luz da consciência moral, tá? Isso é a luz da consciência moral. O primeiro movimento da consciência moral, ele é justamente esse. É um choque com a nossa vida que a gente vinha vivendo até então e que a gente não tinha percebido, né? Não é que a gente piora quando a gente começa a ter a luz da consciência moral, é que a gente começa a ver o que estava errado. E quando a gente começa a ver o que estava errado, a gente se espanta com esse negócio, né? A gente se surpreende. O mais possível é que antes da gente ter a luz da consciência moral, a gente se irritava com o nosso marido, se irritava com o nosso filho, então fazia outras coisas, né, até mais graves e não doía, sabe? Não tem nada mais terrível do que uma pessoa que faz mal aos outros, uma pessoa que muitas vezes. E quando a luz da consciência moral ela começa a aparecer, a gente começa a reparar, às vezes até mínimos movimentos, tá? E isso pode te entristecer. Mas lembra, você conheceu a obra, tem uma frase que é muito bonita, a tristeza é aliada do inimigo. Lembra disso? Não sei se você já leu isso no caminho, no ponto de caminho. A tristeza ela é aliada do inimigo, tá? Então eu quero que você olhe, queria mesmo agora, o Doc falando pro teu coração, eu gostei de você, tá? Eu te daria um abraço agora, no teu marido primeiro, depois em você, pronto, beleza. Eu dei um abraço na Samia umas 3 semanas atrás. É mesmo? Caramba, que coincidência, você tá... Que bom, que legal, que bom. Que bom, eu tô com saudade dela, eu queria dar um abraço nela agora também. Mas enfim, eu queria que você falasse tudo isso que você tá me dizendo, se puder, tá? Chorando se for o caso, porque muitas vezes a gente tem que se doer pelas nossas falhas mesmo, sabe? É bom a contrição, as lágrimas de contrição, elas são muito boas, tá, Natália? Deixa eu te contar um segredo que não falei pra ninguém assim, mas quase todos os dias eu choro, tá? É uma coisa, o Doc é um pouco, o pessoal acha que eu sou bravo, que eu sou nervoso, mas eu tenho um coração meio derretido também, essa aqui é a verdade. Então assim, quase todos os dias eu choro mesmo. E muitas vezes eu choro por isso, assim, falo, cara, eu vejo o tamanho da minha maldade, né, da minha infidelidade, da minha falta de compromisso, da minha falta de entrega. Agora, vamos lá. Esse choro, ele tem que vir com... Vamos lá. Você tá comigo, Natália? Você tá comigo aqui? Você tá me vendo? Por favor. Tô te vendo perfeitamente. Eu queria que esse choro viesse com um sorriso. Se não for um sorriso no rosto, um sorriso no coração. A gente pode combinar assim, por um tempo? Qual que é a origem desse... A origem do choro Preste atenção. A origem do choro é a nossa infidelidade. É a nossa miséria, o nosso egoísmo. A origem do sorriso é o amor de Deus. Ok? Essa é a história, essa é a nossa história. Essa é a história do homem. Essa é a história do homem sobre o mundo. Beleza, Natália? É assim, ó. É uma articulação entre o nosso egoísmo e o amor de Deus que quer a gente ao lado dele no fim de tudo. Sacou? Quando a gente chora sem o sorriso de Deus no coração, a gente de algum modo tá traindo a ele mesmo. A gente não tá acreditando, não tá apostando que ele é capaz disso, sacou? Sacou? Não tem ninguém mais empenhado na nossa salvação e na nossa alegria do que ele. O que a gente precisa fazer? Deixar a vela da nossa caravela, do nosso barco aberta para receber o sopro da graça, Natália, entende? Então assim, ó, e ao mesmo tempo, isso acontece comigo, quase todos os dias. Eu choro e muitas vezes choro de sair lágrima dos meus olhos, ok? E imediatamente eu tenho que botar esse choro no colo de Deus. Beleza? No colo de Deus. E deixar ele... Ó, pronto. Vem cá comigo. Você é católica, né? Provavelmente. Católica. Porque você tá, não. Então você deve ter ido à missa em algum momento essa semana, sei lá. Concorda? Domingo. Né? Provavelmente. Domingo.
Tem uma hora na missa, Natália, que é tão bonito, que eu várias vezes vejo isso, que é a hora um pouquinho antes do sacerdote consagrar as espécies, o pão e o vinho. Fica comigo aqui, cara, isso é muito bonito. Um pouco antes de ele consagrar as espécies, né? Ele pega o cálice, não é, de vinho, e o que ele põe lá dentro do vinho? Água. Uma gotinha de água. Essa gotinha de água você pode imaginar que são tuas lágrimas. Beleza? Só que preste atenção. Quando a lágrima cai no vinho, você já não vê mais lágrima. Você só vê vinho, não é isso? Sim. E daqui a pouco, o vinho vira o quê? O vinho vira o sangue do próprio Cristo. Ou seja, as tuas lágrimas, se forem derramadas no lugar certo, elas viram o próprio Cristo. Elas viram Nosso Senhor. Entendeu? Então é isso que eu quero que você visualize isso. Se você derrama a lágrima no lugar certo, as tuas lágrimas são elevadas e você já está com Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A gente já tem um consolo nesse mundo que é saber filho de Deus. Tá, Natália? Então, olha só. Alegria pelas lágrimas. Alegria porque você está com a consciência moral te iluminando. Alegria porque se a gente se mantiver fiel nesse caminho, eu não posso te garantir que as lágrimas não vão continuar aparecendo. Mas eu posso Até te hoje garantir você que... chora. Olha, você falou uma coisa, você falou que foi a obra, etc, etc. O fundador do Opus Dei, chamado São José Maria Escrivá, deixa eu te contar essa história. No final da vida dele, ele chorava todos os dias, compulsivamente, por mais de 1 hora. Ele chegou a ter um problema no olho, precisou ir no oftalmologista, porque tava ruim no olho dele, de tanto que ele chorava. Porque ele olhava para a igreja e via o quanto a gente atrapalha. Então, a gente tá falando de um santo. Isso é consciência moral. Isso é consciência moral. Então, as lágrimas, elas podem ser que elas convivam com a gente o resto da nossa vida e elas têm que ir para o lugar certo. Elas têm que ser derramadas no lugar certo. Quando as lágrimas são derramadas no lugar certo, elas são levadas até a ordem da graça. Tá? E a gente oferece aquilo que a gente pode oferecer, que é o nosso sofrimento. É o nosso sofrimento que tem algum elemento de corredenção. Tá, Natália? Então, eu quero uma lágrima alegre. Uma lágrima com esperança. Pode ser? Pode ser. Antes de eu tentar entrar na live, eu sabia que muitas pessoas iriam ver. E eu falei assim, Deus, se ele me chamar, eu falo. E, Tá. e eu consigo entender toda a profundidade do que você fala, porque eu tenho buscado essa formação. Mas eu sei que quanto mais a gente busca, mais as coisas vão nos tentar ao contrário. E eu sinto essa tentação constantemente. E talvez a gente só precise disso, alguém para iluminar nosso quarto, nossa mente, e dizer, olha, continua, sabe? Que é o que você está falando, continua, mas bota no lugar certo. Porque às vezes parece que são tantos caminhos, são tantas coisas. E como você falou, eu, né, vim de um caminho tão tortuoso que parece que eu não sou digna desse colo. Mas a gente não é. E a gente A não gente não é. é. E a E vou gente te não é. dizer, quando a gente repara a nossa indignidade, Natália, aí o nosso coração tem que ser levado para um outro lugar, para um lugar chamado onipotência de Deus. Deus, ele é tão onipotente que ele é capaz de amar uma pessoa feito eu e feito você, indignos. Entende? Então, assim, é mais um motivo de alegria. Hã? É. Voltou. Oi, Natália. Voltou. Voltou. Mas tá falando isso, que isso a gente tem, quando a gente olha para nossa indignidade, o nosso coração tem que ir direto para a onipotência de Deus. Ele é tão poderoso que ele pode, inclusive, me amar e te amar, mesmo a gente sendo indigno. Tá? Natália, obrigado. Obrigado. Bom dia. Obrigada a você. Eu te daria um abraço e um beijo agora. Muito obrigado mesmo pelo carinho, A gente pela se minha encontra. família, por tudo. A gente se encontra, com certeza. Se não aqui, lá. É isso aí. Se Deus quiser. Muito obrigada, Doc. Mesmo. Tá De bom. coração. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.